quarentena, né? E seguimos na nossa segunda semana, não, quarta semana já, né? De atividade, né? Já estamos aí quase um mês via internet, né? Tentando trazer as coisas para vocês. Só contextualizando, assim, eu quero lembrar vocês que, na verdade lembrar não, eu quero avisar vocês, né? Que em seguida, terminando essa primeira sequência de atividades, eu vou enviar um materialzinho para vocês, tá? Várias coisas que eu tratei aqui nos vídeos não existem no livro didático de vocês. Eu estou indo muito além do que o livro didático de vocês contém, tá? Eu estou trazendo uma série de outras questões que não fazem parte do material, né? E em geral não se ensina no ensino médio, né? Eu estou indo avançando no conteúdo para explicar para vocês detalhadamente o que é globalização. Em geral, as aulas de globalização que tem nos livros didáticos e que se ensinam no ensino médio, elas são bem mais resumidas do que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Estou trazendo bem detalhadamente várias dimensões da globalização e eu vou organizar isso em algum material para vocês escrito, tá? Me comprometo a fazer isso e levar para vocês algo mais concreto para vocês terem alguma referência, né, escrita para até estudar ou pesquisar, com algumas dicas de livros para vocês lerem e tudo mais, né? Infelizmente, assim, já adianto para vocês que, digamos, 90% dessas discussões que eu estou trazendo para vocês não tem em português, tá? Infelizmente, ou elas estão basicamente elas estão quase todas em inglês, né? Então, já adianto que muitos certamente terão alguma dificuldade linguística em função disso, né? De tentar buscar por conta, né? Mas eu vou tentar trazer em português, escrever um textinho, né? Sintetizar um pouco o conteúdo dessas aulas e levar para vocês esse conteúdo em português, né? Através da minha escrita. Então, se tiver algum problema de compreensão, me perguntem que eu ajeito o texto, enfim, né? Mas isso vai ficar para um segundo momento, né? Sigam, né, fazendo o que vocês estão fazendo. Só para deixar esse preâmbulo aqui dito, né? A gente vai trabalhar hoje com dois temas, né? Globalização da política e necropolítica. São duas coisas que a gente vai discutir e hoje vou tentar dar conta desses dois assuntos. Primeira coisa, globalização da política. Isso envolve algumas questões, alguns valores que são globalizados, tá? O primeiro valor que a gente acaba tendo globalizado, que é um valor estritamente ocidental, né, que é uma coisa típica nossa, do nosso universo, que é a globalização da ideia de indivíduo, né, indivíduo político, né? O Ocidente, ele não só constitui, em certo sentido, essa ideia de indivíduo, como ele o coloca como sendo o centro da política, né? A política, dentro do contexto que a gente vive, ela é individual, né? Embora existam grupos, né? Existam organizações coletivas, o cerne da política é o indivíduo, que é a garantia dos valores individuais, né? Isso faz parte da nossa Constituição política. Se a gente vai pegar, né, um pouco disso eu trabalhei com os alunos do segundo ano nas teorias de governo e governança e tudo mais, mas a gente acaba tendo alguns preceitos de organização política, né, que são preceitos republicanos, né, da política voltada para o bem comum e tudo mais, e tem uma linha de pensamento que é baseada no direito natural, que trata alguns elementos como direitos fundamentais, né? Esses direitos fundamentais são a liberdade, a igualdade, né? A propriedade. Esses são elementos, digamos, direitos naturais que os indivíduos têm, que são muito fortes na Constituição norte-americana. Na nossa, eles fazem parte, mas não são tão fortes. Como a gente viu, né, um pouquinho, quando viu a globalização
dos gostos, né, a globalização da subjetividade, né, até um pouco do cosmopolitismo, enfim, esses valores globalizados envolvem esses valores ocidentais e, em boa medida, liberais, né? E esses valores são globalizados também. Então, quando a gente globaliza essas ideias, esses valores, né, globaliza certos gostos, a gente também globaliza certas ideias de política. E isso faz com que esses valores como liberdade, propriedade, essas coisas que são estritamente individuais, eles perpassem diferentes culturas. E isso faz com que a política se molde a isso. Então, esses valores globalizados, que são liberais e que também são essenciais para a constituição do capitalismo que a gente vive, eles são globalizados. E isso traz uma série de consequências políticas. Então, toda a política hoje, ela, de certo sentido, ela tem que ressaltar esses valores, né? Vocês nunca vão ver uma política que não ressalte a liberdade dos indivíduos, né? Ou que não dialogue com isso, sabe? Então, essas liberdade de manifestação, liberdade de ir e vir, liberdade para as pessoas terem suas posses, né, suas propriedades e essas propriedades serem resguardadas de ataques de outras pessoas ou de outros grupos, isso tudo faz parte da constituição política em diferentes partes do mundo. Isso não é necessariamente assim, né? Em alguns contextos sociais isso não acontecia dessa forma, né? As propriedades eram comunais, né? Pertenciam à vila, né? Existiam distribuição, uso da terra comunitário, esse tipo de coisa existe em outras culturas, né? Uma cultura que tem, por exemplo, o uso comunal de terra, que as pessoas ignoram a existência muitas vezes, é em Israel, né? Tem os kibbutz, né? Que são locais de produção agrícola, né, que tem uma lógica de utilização comunal de terra, né? Enfim, tem uma quantidade de terra X daquele espaço e as pessoas que ali vivem utilizam de forma comunitária daquela terra, né? E a renda do kibbutz inteiro é distribuída entre os membros, né? Então eles têm uma lógica comunal, isso dentro de Israel, né? Que é um espaço bem capitalista e tal. Enfim, tem outros espaços que acabam tendo organizações semelhantes, assim. Mas essa individualidade da propriedade, individualidade dos lucros, individualidade, isso foi disseminado no Ocidente. E esses valores, que nem eu falei, liberais, né? Liberais no sentido de liberdade, né? Enfim, de trazer essa individualidade, o indivíduo como centro da política, né, que isso é basicamente o que esses valores trazem, eles acabam trazendo também um outro papel, né, um outro conjunto de valores que se chama direito, que faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É muito importante que vocês entendam que direitos humanos, por favor, eu peço assim, encarecidamente, que vocês não reproduzam, né, sobretudo vocês que estão sendo meus alunos, não reproduzam aquele discurso tosco, tá? Esse é o termo para isso, né, de direitos humanos para humanos direitos, tá? Não reproduzam isso, por favor, tá? Porque isso é um discurso completamente equivocado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é para justamente assegurar que as pessoas tenham liberdade. Eu vou deixar o link no texto, naquele texto que é colocado no portal de vocês, lá para vocês acessarem e tudo mais, eu vou deixar o link da Declaração Universal dos Direitos Humanos para vocês lerem ela, tá? Sobre o que ela diz, o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz. Ela diz que nenhuma pessoa pode ser escravizada, que as pessoas têm que ter acesso à saúde, seja de que forma for, ter acesso à educação, ninguém pode ser preso injustamente sem julgamento, entende? Que as pessoas não podem se agredir de forma, ou um grupo ser perseguido de forma arbitrária dentro de um determinado país. Ela fala sobre liberdades e preservação da vida. É sobre isso que ela diz, tá? É esse o foco da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então ela não é para proteger bandido, não tem nada a ver com isso, pelo contrário,
né? Ela diz justamente isso, que se uma pessoa atenta contra a vida de outra, ela deve ser julgada, ela deve ter as suas punições, mas isso dentro do ambiente jurídico, né? Ela não legitima a justiça com as próprias mãos, de forma alguma. Isso a gente vai ver que é uma tese bastante antiga, né? Que o Weber trabalha, que a gente não pode, uma das ideias de civilidade, isso, o Norbert Elias, que é um outro autor, também traz isso, do que a gente pode ter de evolução humana dentro do processo de civilização é justamente do indivíduo abdicar da capacidade de fazer justiça com as próprias mãos e dar esse poder ao Estado. E o Estado fazer isso de uma forma, digamos, mais ou menos impessoal, porque por exemplo, se alguém comete algum atentado contra um membro da minha família, é óbvio que eu não vou ser racional, né? Eu vou estar tomado por desejo, tomado por paixões, né? Minhas emoções vão estar à flor da pele e eu vou querer. Por exemplo, se alguém comete alguma coisa a algum parente próximo, eu vou querer arrancar a cabeça da pessoa de ódio, né? Porque, sei lá, faz alguma coisa muito grave com alguém. Agora, se um juiz vai julgar isso, ele não tem esses sentimentos, né, que eu tenho. Consecutivamente, ele consegue ter um julgamento um pouco mais, uma capacidade de pensar um pouco melhor que a minha e vai dar um encaminhamento. Em vez de, por exemplo, eu vou querer arrancar a cabeça da pessoa, né? O juiz vai prender ela, né? Vai ter a punição dele, ele vai ter, e o Estado tem os seus meios de punição, que são homogêneos, né? Então, as pessoas vão presas, então tem as tabelas lá de condenação, isso aí tudo são coisas pré-estabelecidas, então o Estado julga, né? E essa habilidade de dar ao Estado a capacidade de prender, de punir, de julgar, faz com que os indivíduos, digamos, se pacifiquem, né? Eu não tenho que aprender a me defender para conseguir viver no mundo que eu vivo, né? Eu simplesmente vivo. Se eu tenho algum conflito, algum confronto com alguma coisa, eu chamo a polícia. O Estado tem órgãos que fazem isso, né? Então essa capacidade de usar da força não precisa, porque o Estado tem os instrumentos de força, que é a polícia, o exército, enfim, esses são instrumentos de força do exército, ele usa isso para conter os núcleos de violência, né? Agora, o que a Declaração dos Direitos Humanos, ela legitima isso, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela legitima isso. Ela legitima que o Estado seja o único agente de violência e que esse agente de violência tenha os instrumentos de organizar essa violência de forma a não ser arbitrário, de forma com que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, né? Que todas as pessoas sejam sujeitas às mesmas regras, né? Isso é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela não tem nada de absurdo dentro dela, né? O que ocorre, né, dentro do contexto que a gente vive é a utilização política da Declaração de Direitos Humanos de parte de quem supostamente a defende e de parte de muitos daqueles que o atacam. Em geral, quem ataca os direitos humanos não entende nada de direitos humanos, né? Não tem nem ideia do que está escrito lá, não tem nem ideia de quais são os princípios e do que está acontecendo. Por isso que eu falo, não repitam essa besteira de dizer que direitos humanos é para humanos direitos. Não repitam isso, pelo amor de Deus. Isso é uma destruição, uma deturpação muito grande daquilo que se propõe aquela declaração. Aquilo lá não tem, digamos, ela trata de elementos de sensatez, né? Leiam ela antes de falar e vejam se tem alguma coisa absurda lá dentro. Não tem, tá? Só que essa declaração ela foi universalizada, de fato, ela perpassa as constituições de diferentes países, ela foi introduzida dentro do ambiente político de diferentes países, em grande medida também por causa dessa universalização da ideia de indivíduo político. Então essas coisas são universalizadas, isso através das mesmas questões, mídia, enfim, interação entre países e tudo mais, né? Até porque para um país entrar em acordo comercial com outro, ele tem que respeitar alguns valores, né? A gente tem essas organizações mundiais de comércio, né? A economia, para que existam trocas econômicas em muitos países, elas têm que ter alguns preceitos, algumas salvaguardas jurídicas, né? Ela tem que ter alguns elementos, né? Algumas leis dentro dos países que
façam com que tenha uma certa ideia de segurança, né, jurídica. E isso faz com que as constituições sejam adaptadas a isso. Então a economia é um fator que leva alguns valores jurídicos, né, e isso acaba passando para a população também, porque quando se altera, se traz algum elemento jurídico para um país, isso não faz parte só de acordos comerciais com outros países, faz parte também da lógica de organização interna daquele país. Então vai moldando as sociedades. Então esses valores, esses conceitos, eles são espraiados, né, eles vão pertencer a quase toda a parte do mundo, né, eles vão indo, né, mundo afora. E isso faz com que esses valores humanistas, eles sejam disseminados, né? Eles são disseminados ao redor do mundo, tá? Então, essa é uma consequência. Então, a forma, essa organização política, ela acaba sendo esperada. E da mesma forma, a gente tem um fenômeno que acaba ocorrendo, né, ao redor do mundo, que tem a ver com a forma com que a política se organiza hoje, né? A gente acaba tendo, dentro do universo político, uma relação entre produção, tem uma relação de mercantilização da política. O que isso significa? Já há muito tempo, isso em meados da década de 90, a forma de fazer política no mundo, tá? Isso começou nos Estados Unidos, mas foi espalhado para o mundo também, ela mudou drasticamente. Antigamente, a política era feita em cima de palanques, né? Então, as pessoas se preocupavam em fazer discursos bonitos, em falar para o povo, né? E a política era muito pessoalizada. Então, era justamente isso. O político ele tinha que viajar para os lugares, subir em cima de um palanque, né, e falar para a população. Isso era muito importante no fazer política. A política era assim, né? E as pessoas que organizavam, que faziam parte da campanha política, eles trabalhavam com essa lógica. Então, por exemplo, muitos políticos contratavam, inclusive, escritores, e contratavam pessoas que escreviam roteiro de novela, esse tipo de gente, para escrever os discursos. Os discursos eram realmente muito bonitos, assim, e muito bem organizados, e isso era o que movia a política, né? Então, a gente vê que a política era muito mais ligada à linguagem, à palavra, né? Ao que era dito, e era assim que funcionava. Em meados da década de 90, a política ela sofre um revés e começa a entrar os marqueteiros, né? Aí saiu as pessoas que escreviam, né, do universo político para assessorar os políticos e começou a entrar as pessoas que faziam propaganda, né, que é o marketing. E a política ela se torna o mercado eleitoral, né? Então o eleitor é visto como uma espécie de consumidor de produtos. E quando isso começa a acontecer, a política se torna o que a gente tem hoje, que hoje dificilmente um candidato não contrata um marqueteiro, né? E é para fazer imagem. Então, hoje se preocupa muito mais com a imagem do político, daquilo que ele representa, da forma com que ele é exposto, igual uma propaganda de carro está preocupada em expor o carro, né? Então, ao mesmo tempo que uma propaganda, seja lá qual for, né, ela está preocupada em expor o produto, o marqueteiro está preocupado em expor o candidato e tornar aquele candidato o mais sensacionalista possível, né? É uma ideia de sensacionalização do político. E isso faz com que a política ela tenha um esvaziamento discursivo, né? Ela cada vez se discute menos coisas e ela se torna mais ligada a essas questões de promover os candidatos, de tornar eles populares, né? O candidato, no fundo, um candidato, por exemplo, a presidente da República, ele tem que se tornar uma coisa muito próxima de um popstar, né? Do que propriamente de um político que mostra propostas e tudo mais. Isso tem a ver com a forma com que a política é feita. E essa forma que a política é feita está relacionada a essa ideia de marketing político, né? Então isso faz parte também da política, que é uma política mercantilizada, que a gente pode dizer assim, porque ela tem, o político ele é um produto, né? Ele a imagem que um político tem é como se ele fosse um produto, né, a ser vendido. E em vez da pessoa dar dinheiro para comprar aquele produto, né, ela vai dar um voto. Então é isso que se torna um político, né, dentro desse contexto. E isso não é, como eu falei, isso é globalizado, essa ideia
do marketing político, essa forma de marketing político também é globalizada. Então a gente tem uma globalização de valores, né, que perpassam a política, a gente tem uma globalização da forma de fazer política, que é essa ideia do político como um produto, né, e a gente vai ter ainda uma ideia que também está sendo globalizada, que é a ideia de necropolítica, que é uma coisa mais complicada que a gente está vivenciando agora, né? Também isso é bastante evidente com a questão do coronavírus, sobretudo na Itália, né? Essa ideia que em situações-chave, né, estados de exceção, sobretudo, né, como a gente está vivendo, e tu tendo uma situação em que não é possível, dado a forma de organização do país, não é possível com que aquele país deixe todas as pessoas vivas, ela tem que escolher que grupos morrem, né? No caso da Itália, né, eles deixaram muito claros muito claro lá dentro das políticas de Estado que as pessoas mais idosas, caso tivessem que ser entubadas e tivessem que escolher entre uma mais idosa e uma mais jovem, a mais jovem ia ter preferência, né? Então, muitas pessoas morreram, né, dentro dos processos, por isso que morreu muitas pessoas mais velhas também na Itália, né, porque não morreram simplesmente porque eram mais velhas, porque os médicos tiveram que fazer escolhas, né, e dentro das escolhas que eles faziam, eles preferiam salvar a vida dos mais jovens, então os mais velhos acabavam sendo deixados para morrer mesmo, né, porque faltava respiradores para todo mundo. Isso a gente chama de necropolítica, que é uma política que necro, né, tem a ver com, vocês já devem ter visto em biologia, né, necrófagos, né, que é aqueles insetos, enfim, animais que comem corpos em decomposição, né, isso necro é disso, né, de corpos em decomposição, de morte, né, necropolítica, então é uma política da morte, né. E, claro, isso eu estou falando em nível extremo, no contexto de pandemia, a gente acaba tendo isso, mas em outros contextos acaba tendo isso de forma velada. Então, por exemplo, um país ele não consegue garantir que determinados grupos étnicos, por exemplo, tenham uma vida decente daquele país, então eles são deixados à própria sorte para morrer. Isso é necropolítica, né? Em certo sentido, vários grupos indígenas, no contexto brasileiro, estão nessa situação, porque, vejam, vários grupos indígenas não têm mais sua terra, né? Hoje, né? Eles não têm mais como viver como índio, porque eles não têm a terra, não têm como caçar, enfim, não têm como ter o seu modo de vida ancestral. Eles não conseguem trabalhar, não conseguem ter renda, porque eles também, ao mesmo tempo que eles não têm a sua forma de vida antiga, eles não foram reintroduzidos dentro do contexto de vida que a gente tem, né? Eles não foi dado acesso à educação para eles, não foi dado acesso a uma outra forma de vida, né? Também não, você sabe, muitos eventualmente não querem viver como a gente vive, né? Como digamos, um branco, né? Como um ocidental, né? Eles querem viver como eles viviam antes, mas eles não é deixado porque não dá condições para eles viver naquele contexto. Então eles estão no limbo, né? Eles estão no limbo político, então eles não têm acesso ao que a gente tem acesso, mas ao mesmo tempo eles não podem viver do jeito que eles viviam. E ao não se fazer nada para resolver a vida deles, isso de certa forma é necropolítica, porque eles vão ser mortos, né? A cultura deles, a forma de vida deles e eles mesmos, os indivíduos, vão morrer, né, de fome, vão viver nas favelas, vão virar mendigo, enfim, eles vão ser exterminados aos pouquinhos. Isso é necropolítica, tá? Isso é um tipo caso clássico de necropolítica. É um povo que é deixado que eles morram, né? E mundo afora, isso é uma certa constante, tá? Isso tem acontecido muito, né, em diferentes contextos, em diferentes países, por diferentes motivos, né? Então, por exemplo, tem grupos étnicos no Oriente Médio que são deixados à própria sorte para morrer, porque, enfim, tem uma divergência religiosa, a gente acaba tendo determinados grupos minoritários, em geral são grupos minoritários étnicos em diferentes contextos. A gente teve os islâmicos na Indonésia, né, que foram massacrados, a gente tem alguns
alguns grupos, algumas linhagens, né, islâmicas também dentro de determinados países do Oriente Médio que acabam sofrendo isso, alguns grupos étnicos na Índia também sofreram perseguição, a gente acaba tendo determinados grupos étnicos também na Europa que sofrem perseguição. A gente tem isso se tornou uma prática recorrente por diferentes motivos. Em alguns lugares é por causa do terrorismo, que se usa justificativa, em outros é por divergência teológica, né, por diferentes compreensões de textos sagrados para alguma religião. Em outros contextos é por falta no contexto brasileiro, como eu comentei dos indígenas, é por uma falta de política para eles, né? Então não se faz nada, eles vão morrendo à própria sorte. Enfim, diferentes grupos tratam a forma de fazer necropolítica de forma diferente. E no contexto que a gente vive agora, de pandemia, a necropolítica está diretamente relacionada a quem usa ou não respiradores, né? Então, quando a gente diz, tal grupo, né, seja por faixa etária, seja por questão étnica, racial, seja lá o que for, vai ter preferência em detrimento de outro, isso é necropolítica, né? Isso faz parte das políticas do mundo afora, porque como não se consegue, como eu comentei, em um contexto em que a distribuição de renda, a distribuição de recursos daquele país não permite que todos vivam, se escolhe quem vive, né? E quando se escolhe quem vive, a gente está salvando algumas vidas e condenando outros. Salvar um em detrimento de outros é o que a gente chama de necropolítica, né? É uma política da morte, né, que condena grupos à morte, né? Isso, infelizmente, também se globalizou, tá? Isso é uma coisa política comum a diferentes países, né? E cada vez mais isso afeta quem é idoso, tá? Existe um preconceito, porque como a expectativa de vida cresceu muito ao redor do mundo, né? E muito mesmo, né? E que as pessoas vivem melhor, têm uma melhor alimentação em relação a outra época, acesso à saúde, né? Enfim, a tratamentos e tudo mais, cada vez cresce o preconceito em relação a idosos, né, ao redor do mundo. Então, eles estão sofrendo bastante preconceito simplesmente por serem idosos, né, por serem considerados fardos para a sociedade, por não trabalhar e tudo mais, né, que é uma ideia também absolutamente absurda, como se eles não tivessem trabalhado, né? Tu vai pegar pessoas que trabalharam aí 40, 50 anos, deram o seu sangue, o seu suor, e no momento que se aposentaram, porque se aposentaram de forma justa por terem trabalhado, são taxados de inúteis. Não, né, gente? São pessoas que trabalharam, eles não são inúteis, eles conquistaram a sua aposentadoria, eles não ganharam a aposentadoria de graça, né? E essas pessoas, por alguns contextos, por alguns discursos políticos enviesados, são chamadas de vagabundos, enfim, não são, né, gente? Então, esse preconceito a idosos e achar que eles têm que morrer antes é uma tônica que tem se espalhado, infelizmente, em diferentes contextos, porque, em certo sentido, voltando um pouquinho ao início, a ideia de valores, né, a produtividade é um valor que se globalizou, a ideia de que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, né, e quando a pessoa deixa de ser produtiva, deixa de produzir coisas, ela perde sentido para a sociedade. Não é, né? Um indivíduo é muito mais do que alguém que produz coisas, né? Coisas materiais, né? Se fosse assim, artistas seriam inúteis, e não são, né? A arte é essencial para a reflexão, desenvolvimento da subjetividade. Isso não sou eu que estou falando, né? Eu não sou ninguém no mundo. Mas, por exemplo, grandes figuras, por exemplo, vamos pegar aqui a figura mais pop da ciência, que foi o Albert Einstein, né? Albert Einstein era um leitor voraz de literatura e principalmente poema. Ele dizia que poema era uma das principais formas de pensar diferente que ele conhecia, portanto ele lia muito poema, muita poesia, né? E gostava muito de ver arte e tudo mais, porque isso estimulava a criatividade dele. Então, algo que estimula a criatividade é inútil? Não, né, gente? É importante, são dimensões humanas, né? A arte é uma dimensão humana, a gente tem que valorizar essas diferentes dimensões. E quando a gente diz que a única coisa que importa é a pessoa produzir bens, né, produzir coisas materiais para a sociedade, a gente está
a gente está limitando o ser humano, está dizendo que o ser humano é só isso, né? Que essas outras dimensões humanas não servem para nada, que essas outras dimensões que fazem parte dos indivíduos são inúteis. Não, se fosse assim não ia ter cinema, não ia ter arte, não ia ter um monte de coisa. E a gente sabe o quão é importante a gente ter um momento de lazer e ver um bom filme, quanto é importante ter um momento de reflexão e quanto é importante descansar também, né? Uma pessoa que trabalha a vida inteira tem jeito de descansar, então dizer que ela é improdutiva, dizer que ela é inútil é uma coisa muito forte, muito pesada e errada, né? Vamos ser bem honestos, né? Não é uma coisa correta de se dizer. Mas é isso, então essa aula vamos ficar por aqui, né? E nessas três dimensões, né? A gente acaba tendo uma globalização do universo político de valores políticos, né? A gente tem uma globalização dos direitos humanos, né? Que são princípios éticos, digamos, que acabam fazendo parte da política. A gente tem a globalização da forma de fazer política, que é essa política mercantilizada, né? Que é essa política voltada ao comércio eleitoral, digamos assim, e a gente tem essa globalização da necropolítica também, né? Que é essa política que escolhe quem vive, quem não vive, ou quem vive bem, quem vive mal dentro de determinados países, né? Isso tudo faz parte do contexto que a gente vive hoje, né? Como me questionaram, né? O que eu acho disso? Acho certo? Acho errado? Quem é sociólogo não acha nada, tá? Porque para além de eu achar certo ou errado, eu tenho que entender como funciona. E a partir de como funciona, tentar pensar como melhorar as coisas, né? Então, eu não posso dizer que a globalização é boa ou a globalização é ruim. A globalização existe, né? Essas coisas que eu estou falando para vocês, elas existem. Agora, como a gente lida com isso é outra história, né? Mas a gente não pode negar a existência das coisas, porque daí eu tentar negar a realidade, né? Isso um sociólogo não faz, né? Então a gente vê como as coisas são e a partir disso, tendo clareza de como as coisas são, a gente pode tomar decisões e ter engajamentos políticos para buscar a solução X ou Y, né? Mas primeiro a gente tem que entender como é que elas são, tá? E é isso que a gente está tentando, que eu pelo menos estou me esforçando nessas aulas todas para tentar fazer vocês terem uma noção de como as coisas funcionam, né? Aí para a gente ver o que a gente faz, né? Mas vamos tentar entender como é que a globalização em diferentes níveis funciona. E depois vocês se posicionem da forma que quiserem, tá? É isso, pessoal, por hoje. Fiquem bem, né? Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa, né? Não vão desacreditar no corona, porque agora que a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesada, tá? E se cuidem bem. E nos vemos na próxima. Provavelmente vai ter algumas novidades aí ao decorrer da semana e vou postando, né, através de vídeos e, enfim, mando uns textinhos para vocês também. Um abraço a todos, se cuidem e até!